tema do meu PFC é um software com inteligência artificial para detecção automática de manchas na imagem de câmeras durante o processo produtivo. Essa apresentação ela abordará introdução, problematização, objetivos, solução proposta, desenvolvimento do software, a modelagem do software, desenvolvimento, resultados e conclusões. Bom, os trabalhos eles foram desempenhados aqui na empresa Intelbras. A Intelbras ela é fabricante e distribuidora de produtos eletroeletrônicos digitais desde 1976. Ela possui a unidade matriz na cidade de São José, Santa Catarina, e possui também algumas filiais em alguns estados do Brasil. O trabalho desempenhado na Intelbras foi no setor de câmeras de segurança, né? Trabalhando tanto na matriz quanto na filial em Manaus, onde acontece a produção das câmeras de segurança da Intelbras. Antes de adentrar, então, no problema e na solução proposta, é interessante conhecermos um pouco do contexto aqui em que ele está sendo aplicado. Então, o produto em questão é uma câmera de segurança e os principais componentes de uma câmera de segurança são lente, sensor de imagem, processador de vídeo, placa de alimentação, placa de vídeo e, opcionalmente, placa LED. Tá? O processo produtivo de uma câmera de segurança ele consiste numa primeira etapa, que é a montagem dos componentes eletrônicos na placa. A segunda etapa é a montagem da lente sobre essa placa. E uma etapa 3, que é a montagem final, ou seja, essa placa com a lente colocada no case da câmera. Um problema muito comum no processo produtivo de câmeras de segurança é a deposição de partículas no sensor de imagem. E isso acaba gerando o problema da mancha escura, que consiste em marcas em formato normalmente circular, em escala de cinza, que aparecem principalmente sobre um fundo branco ou um fundo muito claro. Alguns dados do processo produtivo de Manaus, né, indicam que 20% das câmeras que chegam na etapa 2, na etapa de montagem da lente, possuem mancha. Além disso, 3% das câmeras que saem da etapa 2, da etapa da montagem da lente, ainda apresentam mancha. Então, nós podemos estimar uma acurácia aí do operador na realização do teste de mancha de 85%. Diante da problematização aqui apresentada, então, o objetivo do trabalho é detectar manchas logo no início do processo, onde o retrabalho é realizado mais rapidamente, e dessa forma diminuindo-se os custos de produção. A solução proposta, então, para esse problema é o desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para a detecção automática de manchas através da análise de imagens. Esse sistema será aplicado na etapa 2, logo após a montagem da lente sobre a placa. Então, basicamente, o sistema funcionaria conforme o esquemático proposto na figura 7. O operador ele inicializa o software, o programa. Esse programa ele vai capturar imagens da câmera. Essa imagem vai ser avaliada. O resultado vai ser disponibilizado para o operador e também armazenado para futuramente ser gerado relatórios. Bom, antes de partir para a implementação de código, foi feita uma etapa de modelagem desse software com o objetivo de auxiliar futuramente na implementação do software e também no futuro na aplicação de novas funcionalidades e também na manutenção do código. Então, nessa etapa de modelagem foram levantados todos os requisitos do projeto e também elaborados diagramas de sequência e diagrama de classes. Os requisitos do software eles são apresentados na tabela da figura 8, mas de forma resumida, nós podemos aqui falar de 3 pontos principais, que são adquirir e analisar as imagens da câmera de forma contínua, ou seja, que o operador não precise pressionar algum botão para que uma nova análise seja feita. O segundo requisito do projeto é apresentar os resultados ao operador para que ele faça a destinação correta das câmeras aprovadas, das câmeras reprovadas, e também gerar relatórios
de requisição. Partindo então para a etapa de desenvolvimento, ela foi dividida em duas partes. A primeira etapa foi o desenvolvimento do algoritmo de predição de manchas, e a segunda etapa foi a etapa de implementação do software com esse algoritmo de predição de manchas. Fazendo então uma breve contextualização sobre redes neurais convolucionais, que foi a técnica utilizada para fazer a predição das manchas. Basicamente, as redes neurais convolucionais, elas possuem dois tipos de camadas. As primeiras camadas, elas são camadas pré-treinadas de convolução, com o objetivo de extrair features ou características da imagem em análise. E as camadas seguintes são camadas convencionais de redes neurais, camadas de feed-forward, que com o objetivo de pegar essa imagem que já foi pré-processada, que já foi tratada nas camadas de convolução, e fazer a classificação dessa imagem. A arquitetura utilizada foi as chamadas ResNets, que são redes neurais residuais, e elas têm como uma característica um recurso chamado Identity Shortcut Connection, que consiste em pular algumas conexões de forma a minimizar alguns erros no cálculo do gradiente e também acelerar, diminuir aí o tempo de processamento da rede. Então, essas ResNets, elas possuem bons resultados a um custo computacional relativamente baixo. Bom, falando do banco de dados, então, utilizado para o treinamento dessa rede, ele foi dividido em 4 classes. Então, a primeira classe é a classe mancha, em que contém imagens com uma ou mais manchas. A segunda classe é uma classe normal, então uma imagem sem manchas. A terceira classe é uma classe chamada de inconclusivo, em que contém imagens com um fundo não branco, ou seja, qualquer coisa diferente de um fundo branco. Visto que uma das premissas aqui do teste de mancha é que o fundo ele esteja branco para que seja feita essa análise. Além disso, uma quarta classe, a classe troca, ela foi aqui identificada para auxiliar o software no processo de ele reconhecer quando uma câmera foi desconectada. Quando a câmera é desconectada, ela aparece essa tela preta, e para ajudar aí no processo de ele reconhecer que uma câmera já passou, né, e ela foi substituída por outra, para evitar aí o armazenamento duplicado de resultados. Foram utilizados técnicas de data augmentation sobre o banco de dados, e a técnica utilizada foi a divisão de uma imagem em 4 partes, e cada uma dessas partes elas foram espelhadas, resultando em 4 imagens. Então, de uma imagem eu gerei 16 imagens, totalizando aí 1.500 imagens no banco de dados para ser feito treinamento. Além disso, a resolução escolhida para essas imagens foi de 448 por 252 pixels, e o motivo dessa escolha será abordado um pouco mais para frente. Bom, partindo então para a etapa do treinamento, foi escolhido para o treinamento dessa rede uma ResNet de 18, ou seja, uma ResNet com 18 camadas, e o banco de imagens ele foi dividido em 80% para treino e 20% para validação. O valor de batch size escolhido foi de 12, foi utilizado também uma taxa de aprendizagem variável, e por fim foi realizado um ajuste fino do modelo, que consiste em submeter também ao ajuste de parâmetros aquelas camadas pré-treinadas de convolução, com o objetivo de melhorar os resultados. Foi realizado também um estudo sobre os hiperparâmetros da rede para definir quais são os melhores valores que se aplicam aqui ao problema que se quer resolver. Então, inicialmente foi feito um estudo sobre o batch size, e foi analisado então a evolução da acurácia ao longo do treinamento para diferentes valores de batch size, e foi analisado também a diferença do erro de treino
base nos resultados, foi possível concluir que baixos valores de batch size, eles tendem a levar esse sistema a um underfitting, ou seja, a uma baixa acurácia. E além disso também, pelos gráficos da figura 16, foi possível concluir que altos valores de batch size tendem a um overfitting, ou seja, um baixo erro de treino mais um alto erro de validação, que caracteriza que a imagem, o modelo, ele tem uma generalização um pouco ruim, né, para fazer as predições. Então, com base nesses resultados, foi possível identificar uma faixa ideal aí de 8 a 16 para os valores de batch size. Além disso, foi feita uma análise também sobre a resolução da imagem aplicada no treinamento e foram escolhidos então e testados 3 valores de resolução. Os resultados são apresentados nas figuras 17 e 18. E com base nesses resultados, né, do ajuste preliminar e do ajuste fino, foi possível identificar que a rede ela conseguiu identificar relativamente bem a mancha, mesmo em baixas resoluções. E além disso, foi possível observar que teve uma diferença sutil aí de desempenho durante o ajuste fino de uma ResNet 18 para uma ResNet 34. Então, com base nesses resultados, né, pode-se concluir que é possível utilizar uma resolução mais baixa para a imagem, com o objetivo de acelerar, né, melhorar o desempenho do algoritmo, diminuir o tempo de predição. E além disso também, utilizando uma rede 18, que apresentou um resultado bem satisfatório, consigo também ter um processamento mais rápido do que uma ResNet 34. Partindo então para a implementação do software, essa foi a interface na sua forma final. Então, nos campos superiores, o usuário vai fornecer o código da câmera, product order nessa câmera. Além disso, algumas opções aqui de configuração, né? Escolher a porta da câmera, se ele quer ou não gerar um arquivo de log. Ele vai iniciar o processo de inspeção, o botão iniciar análise, e pode parar também essa inspeção, ou fechando o programa, ou clicando em parar análise. O resultado é apresentado para o operador aqui de 3 formas. A primeira é através de uma label, que vai assumir um valor vermelho quando for reprovado e um valor verde quando for aprovado. Além disso, também ele tem uma visualização da imagem da câmera, e ele pode visualizar aqui em qual quadrante que foi identificada a mancha. E, além disso, também o resultado é apresentado de forma textual. No canto inferior direito, tem um botão gerar relatório, em que o usuário ele pode selecionar um arquivo XML, que é gerado após eu parar uma análise ou fechar o programa, e após ele fazer isso, ele vai visualizar essa tela, em que apresenta para ele alguns dados de relevância do processo produtivo. Bom, a segunda parte, então, da implementação aqui do software, né, foi utilizado uma técnica chamada Model View Controller, que consiste basicamente em um software possuir 3 classes, sendo uma classe a interface, que é responsável pelos elementos gráficos da aplicação, uma outra classe sendo a classe controladora, que ela faz toda a parte do processamento dos dados, e uma outra classe, uma terceira classe, que ela funciona como um banco de dados em tempo de execução do software. O software também ele foi implementado conforme todos os requisitos, conforme os requisitos, e também os diagramas apresentados na seção 5, etapa de modelagem. Esse software ele precisou conter uma lógica para identificar a troca de câmeras, como eu comentei anteriormente, e evitar o armazenamento duplicado dos resultados. Com relação à classificação de imagens, as imagens elas foram adquiridas por esse software, passaram por um processamento, né, de recorte, atribuição da resolução, para só então serem submetidas ao modelo para serem realizadas a predição. Além disso, o software conta com uma funcionalidade de geração de arquivos de
relatórios, né, com base nos arquivos XML que são gerados. E, por fim, como uma última etapa, foi gerado um arquivo executável para ser distribuído na fábrica, para que não houvesse aí a necessidade de ser instalado Python, instalado bibliotecas lá nos computadores da fábrica. Partindo então para os resultados do algoritmo de predição, com um ajuste preliminar desse algoritmo, foi possível obter uma acurácia de 92%, né, utilizando os hiperparâmetros comentados nas sessões anteriores. E após a realização de um ajuste fino, foi possível atingir 100% de acurácia sobre o conjunto de validação. Trazendo aqui os resultados de outra forma, a gente pode visualizar aqui a matriz de confusão do conjunto de validação e pode-se perceber que todos os resultados tiveram sua predição aí, de acordo com os seus valores esperados. Então o modelo ele classificou corretamente as 300 imagens do conjunto de validação. Então a conclusão é que houve erro nulo do modelo, mesmo utilizando a arquitetura com o menor número de camadas das ResNet, uma ResNet 18. E além disso, o tempo de predição foi aproximadamente 0,4 segundos. O sistema ele foi implementado na fábrica em Manaus há cerca de 3 meses, no final de dezembro do ano passado. E desde essa implementação tem sido feito um acompanhamento constante, né? Inclusive foi realizado também uma viagem para Manaus no mês passado, para, dentre outras coisas, acompanhar como é que estava o desempenho desse sistema. E os feedbacks colhidos foram que o sistema tem funcionado perfeitamente e tem auxiliado muito aqui na identificação desse problema da mancha. Atualmente ele está funcionando em 2 das 14 células e está com implementação em andamento nas demais células. A previsão aí é que até o final desse ano o sistema ele esteja rodando em todas as 14 células aqui da fábrica. Fazendo-se os cálculos, foi possível estimar uma economia anual para a Intelbras após a aplicação desse software em todas as 14 células de R$400 mil. Partindo então para as conclusões desse trabalho, foi possível então atingir o cumprimento de todos os objetivos propostos, e além disso, como sugestão de projetos futuros, sugere-se a replicação da abordagem utilizada nesse trabalho para a automatização de outros testes realizados na montagem final. Alguns desses testes são avaliar se a câmera tem ou não tampa, se a cor está correta, se ela tem mancha bem, se o LED está acionando. Esses são alguns testes. E além disso, sugere-se também, como um trabalho futuro, a automação completa na etapa 2, ou seja, no local onde o teste de mancha automatizado está sendo aplicado. Sugere-se então a automatização completa do ajuste de foco, que hoje ainda é feito de forma manual aqui com o operador. Chego aqui no fim da apresentação e abro a palavra